Eu tenho um assunto interessante para discutir aqui com vocês, que é essa questão de diferença entre First Aider, First Responder e paramédicos, que é uma classificação que tem lá nos Estados Unidos, no Canadá, e que eu gostaria de discutir com vocês como fica essa distribuição, essa organização da resposta à emergência aqui no Brasil. Inclusive, eu não conheço a fundo o sistema americano, o sistema canadense, nunca estive presencialmente em locos vivenciando essa experiência. O que eu sei do que acontece lá é através de colegas que trabalham lá, que me contaram, ou através do que a gente lê nas literaturas. Portanto, vai ser importante também ter a sua opinião neste vídeo, porque é um vídeo para suscitar mais um debate e não necessariamente para trazer respostas definitivas, conclusivas. Bom, antes de iniciarmos aqui o assunto, peço para você deixar o joinha aqui no vídeo, clicar no like e se inscrever em nosso canal. Esse material que está aqui é o guideline da Cruz Vermelha Canadense, primeiros socorros. Estou revisando ele, estudando ele para o nosso curso que a gente vai fazer agora entre os dias 3 e 10, nosso curso de primeiros socorros, com ênfase na Lei Lucas, versão 2023, foco na prática, e vai ser um curso gratuito. O link está na descrição aí se você quiser participar. E aqui, lendo essa parte, ele traz essa diferença. Ele fala aqui do First Aider, que ele chama de, que é o leigo, né? Aconteceu um acidente, tem um leigo, a pessoa que está lá, paisana, vai atender. E essa pessoa, ela pode, inclusive, ter algum treinamento em primeiros socorros. Deve ter, todo mundo tem que ter um nível de treinamento em primeiros socorros. Então esse seria o primeiro grupo. Geralmente quem pede ajuda e que faz o primeiro atendimento. E aí tem uma segunda classificação aqui, chamada First Responder. E neste First Responder, ele coloca aqui polícia, bombeiro, pessoais como, por exemplo, técnicos de time esportivo, professores, aqueles que têm uma obrigação legal de agir em uma emergência. Ou seja, é aquele profissional que está em serviço, ele não é necessariamente um profissional da área de saúde, mas ele é obrigado a fazer um atendimento adequado ali. Então, portanto, ele tem que ter um treinamento ainda mais aprofundado, ainda mais específico. E aqui ele colocou polícia lá nos Estados Unidos, né? Polícia, bombeiros, técnicos, enfim, imagino que a gente pode colocar aqui professores, enfim. Depois a gente faz uma análise aí comparativa de cada nível desse no Brasil, né? A minha leitura, eu queria saber sua opinião em relação a isso. E aí vem o terceiro nível, que é o nível de paramédicos, que está aqui no final, que são profissionais de emergência altamente especializados, que têm conhecimentos, habilidades, equipamentos para poder atender e transportar as vítimas de emergência. E lá nos Estados Unidos, inclusive essa classe aqui de paramédicos, ela também se divide em vários níveis, que variam a depender de estado para estado. Nós sabemos que nosso sistema de APH no Brasil não é um sistema que foi desenhado e montado em cima do mesmo sistema norte-americano. Nós não temos, por exemplo, a profissão de paramédico no Brasil. O Brasil é um sistema de APH bastante heterogêneo, complexo, que foi inspirado em parte, mais recentemente, pelo sistema europeu, com a vinda do SAMU, sistema de regulação das urgências, mas nós temos também outros profissionais que atuam no APH, como por exemplo os bombeiros militares, etc., que já atuam há muito tempo, resgatistas e por aí vai. E esse sistema nosso, ele difere um pouco do americano e falta essa estruturação de níveis de atendimento ou do entendimento da mesma coisa. Por exemplo, a Portaria 2048, publicada em 2002, ela buscou sistematizar, organizar o atendimento pré-hospitalar. Então ela traz lá quais são os profissionais que atuam no APH, outras portarias vieram depois para atualizar, melhorar algumas lacunas que foram deixadas, né? Dizer quais são os tipos de ambulância, etc. Tem isso. Mas ela não fala a respeito, por exemplo, do primeiro atendimento a nível de primeiros socorros. Ela fala de APH. E ainda assim, esse APH é algo difícil de definir com clareza o que é APH. APH é tudo que envolve atendimento pré-hospitalar. APH são os protocolos de atendimento de urgência, emergência, resgate. Como é que se define toda essa questão? Então, essa é uma grande questão, um grande debate que está acontecendo, e esse amadurecimento coletivo ele está acontecendo progressivamente, até porque o sistema de atendimento pré-hospitalar brasileiro é um sistema próprio, ele não é copiado e idêntico a nenhum outro lugar, é um sistema peculiar que foi construído ao longo dos anos e continua sendo construído. Mas vamos lá para o assunto aqui do vídeo e esses 3 níveis sugeridos aqui pela essa literatura norte-americana, e vamos ver de que forma a gente consegue, quem sabe, começar a moldar o nosso sistema nesses 3 níveis aqui. Bom, o First Aider é o leigo que atende
presta um primeiro socorro, trazendo aqui para a Lei Lucas, por exemplo, seria qualquer cidadão que estivesse ali no local da ocorrência, né? Pode ser os pais, os transeuntes, ou na rua, no shopping, qualquer cidadão, idealmente, deve ser treinado em primeiros socorros. Então esse é o primeiro nível, reconhece a emergência, pede ajuda e faz os primeiros gestos ali. E aí vem o segundo nível, que é o First Responder. É um profissional aqui da área de segurança, um profissional da área de algumas áreas relacionadas com o próprio APH, ou da área de educação, por exemplo, que estão trabalhando, estão ali em serviço, responsáveis pela segurança das pessoas que estão frequentando aquele local, sendo pago por isso e sendo obrigado legalmente a zelar por essa segurança, tanto a nível de prevenção, quanto a nível dessa primeira resposta. E aqui ele engloba, por exemplo, os bombeiros. Só que lá nos Estados Unidos, o paramédico, ele é treinado, por exemplo, para várias situações relacionadas com resgate de vítimas. E aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente fala de SAMU, uma equipe especificamente de atendimento à saúde, não necessariamente ainda essas equipes do SAMU elas são treinadas para fazer resgate. Quem faz o resgate aqui no Brasil é o próprio corpo de bombeiro militar ou equipe de resgatistas técnicos especificamente fazem esse resgate. Então, nesse nível de First Responder, a gente teria aqui, por exemplo, no Brasil, pensando em profissionais de APH, segurança, educação, os próprios policiais, os próprios bombeiros que fariam um resgate e o atendimento mais avançado de primeiros socorros nessas vítimas, com controle de hemorragias, por exemplo, imobilização de membros. Quando este First Responder, né, esse bombeiro faz esse atendimento, em algumas realidades esse bombeiro ele transporta a vítima inclusive na sua viatura. Corpos de bombeiro tem aqui no Brasil viaturas, ambulâncias para transportar essas vítimas. E alguns corpos de bombeiros têm inclusive profissionais de saúde atuando no quadro, sendo praticamente ali a configuração da ideia do paramédico, né, de ter um bombeiro fazendo um atendimento de saúde. Então aqui nós teremos nesse segundo nível policiais, os bombeiros, bombeiro civil, por exemplo, um técnico de segurança lá numa indústria, né, professores dentro das escolas, que então traz essa necessidade de uma qualificação de atendimento à saúde em situação emergencial um pouco mais aprofundado, um pouco mais avançado do que o prestador de serviço leigo que está ali apaisando sem nenhuma obrigação legal, tá? Além de pedir ajuda, né, lá o artigo da omissão de socorro, mas já o First Aider não, ele tem as próprias NRs, né, normas regulamentadoras do trabalho, trazem essa obrigação de capacitação em primeiros socorros. Agora a Lei Lucas traz essa capacitação, também essa obrigação de capacitação. Então a gente poderia caracterizar bem aqui nesse segundo nível todo esse mundo de primeiros socorros que esses profissionais iriam prestar. E no terceiro nível, e aí a gente está falando aqui especificamente de atenção à saúde, a gente não está falando aqui de APH no quesito de resgate, etc., mas do ponto de vista de saúde, nós teremos no terceiro nível, lá nos Estados Unidos, os paramédicos que são treinados, aí existem vários níveis, inclusive para fazer procedimentos avançados, como intubação, descompressão torácica, etc. Aqui existe uma interseção muito grande entre o que o leigo faz, o que o segundo nível ali de profissional, que a gente citou aqui, conhecido como First Responder, lá faz, e o que o paramédico faz. Tem coisas que são iguais, um controle de hemorragia através de uma pressão direta é a mesma técnica, tem coisas que são iguais, tem coisas que são bem diferentes. Por exemplo, se tratando de emergências clínicas, a administração de certas drogas, etc., é só quem vai fazer isso aí é o paramédico, que aqui no Brasil a gente vai considerar os profissionais de SAMU, e aí nós teremos aqui do suporte básico até o avançado, e obviamente a depender do tipo de unidade, o protocolo que pode ser feito varia, como se fossem diferentes níveis ali de paramédicos. Além dos profissionais do SAMU, as empresas de APH privadas também, que prestam esse serviço, que se enquadram também no mesmo formato sugerido pela Portaria 2048, em unidades básicas até avançadas. As unidades também de corpo de bombeiros, onde existem profissionais de saúde atuantes ali dentro dessas unidades. Então seriam essas unidades mais especializadas, sabendo que, diferente dos paramédicos, a parte de resgate muitas vezes não vai ser feita por essa unidade de saúde. Aqui seria um atendimento mais avançado de socorro no que diz respeito a procedimentos, uso de medicamentos, procedimentos avançados como intubação, por exemplo, e por aí vai. Então seria uma maneira da gente pensar mais sobre esse assunto ao ler isso. Isso virou uma chave aqui de entendimento desses três níveis que a gente pensa aqui no atendimento à saúde como uma única gradação, né? Começando do mais básico, que seria um primeiro socorro para o leigo, para qualquer cidadão. O segundo nível, que seria um primeiro socorro especializado para profissionais de áreas afins que lidam diretamente com a saúde também das pessoas
Então a gente fala aqui de profissionais de segurança, certos grupos de profissionais de APH, profissionais de educação que estão ali trabalhando e tem que zelar por aquilo. E algumas legislações já obrigam essas pessoas a ter qualificação em primeiros socorros. E o nível mais avançado no quesito de saúde, o nível de paramédico, que seria representado aqui pelas equipes de saúde que atuam em unidades móveis. E lembrando aqui que o bombeiro, por exemplo, a depender da situação, ele faz inclusive o transporte da vítima. Então seriam esses 3 níveis: First Aider, leigos; First Responder, profissionais de áreas afins atuando em serviço; e os paramédicos, que seriam aqui os profissionais de saúde no Brasil, dentro das unidades públicas e privadas móveis que fazem esse atendimento à saúde, essa organização. E aí eu queria saber a sua opinião, a sua visão sobre essa divisão aqui, tá? Quando a gente fala de primeiros socorros e APH, existem literaturas especificamente voltadas para primeiros socorros. Por exemplo, um guideline como esse aqui, que é da Cruz Vermelha Canadense, é um guideline que foca em primeiros socorros. Então ele está trazendo um guideline aqui com foco nos níveis 1 e 2 que a gente fala aqui. E aí existem livros, por exemplo, como o livro do ACLS, um livro do ATLS, um livro do PHTLS, que ele está focando, pelo que ele aborda, nesse terceiro nível, que é o nível de paramédico, já que ele está falando de drogas e de alguns procedimentos, apesar de haver interseção em recomendações nos diferentes níveis. Mas, a depender do nível, existem literaturas que vão diferir nesse sentido. Algumas mais focadas para uma área, outras mais focadas para outra área. Tá? Deixa aí sua opinião aí nos comentários sobre esse assunto. Reforço aqui o convite para o nosso curso de primeiros socorros com ênfase na Lei Lucas, que fica bem claro para mim aqui que é um curso focado aqui para esse segundo nível, né, que é quem atua. E olha, quem é paramédico nos Estados Unidos ou quem é profissional de saúde aqui, que atua nas unidades básicas, avançadas de SAMU, etc., quando está em casa ou está paisando aí andando pela rua e vai fazer um atendimento que seria equivalente ao que a gente comentou aqui do nível 2, do First Responder. O ideal é que você tenha seu kit de primeiros socorros, mas você vai fazer um atendimento de primeiros socorros, porque você não está atuando na sua ambulância, você não está com as drogas, os recursos que você tem lá, um cardioversor e por aí vai. Então, todos nós, independente aqui de estarem aí no nível de First Aider, de First Responder, ou paramédico, ou profissional de saúde, nós temos que aprender primeiros socorros e os protocolos de primeiros socorros e como agir em cada uma dessas situações. Mas nitidamente a gente vem percebendo que existe uma gradação também em primeiros socorros. E a gente vai estar discutindo aí os primeiros socorros com ênfase na Lei Lucas entre os dias 3 e 10 de julho. Vai ser um curso transmitido gratuitamente. Você pode se inscrever no primeiro link aí que está na descrição, tá bom? Deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo. Esse aqui é para suscitar um debate, uma reflexão. A ideia desse vídeo não é trazer respostas conclusivas, e sim fazer com que a gente discuta e pense mais juntos sobre esse assunto aqui, para que aos poucos a gente possa ir lapidando esse entendimento. Obrigado por ter acompanhado, um grande abraço.